Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Olha só, sexta-feira, 8 horas e 8 minutos no meu relógio aqui. Olha só, vamos fazer mais uma live sobre direito, né? Vamos falar sobre uma parte 2 aí, sobre a importância do direito notarial e registral quando nós falamos em leilão, quando nós falamos então do processo de execução, do cumprimento de sentença e que nós temos diante de nós um imóvel que foi objeto de relação com o devedor, com o executado, com a executada. Ah, mas que relação é essa? É justamente aí que vem a importância do direito notarial e registral. Pois bem, olha só, eu disse para vocês que na primeira parte, né, vamos resgatar um pouquinho, que é muito importante nós termos a análise desta certidão da matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é realmente o condutor da interpretação que a gente tem que dar àquele imóvel, né? Tudo que está relacionado àquele imóvel, tudo que validamente está relacionado àquele imóvel, com efeito erga omnes, está publicizado na matrícula do imóvel e que você obtém a sua respectiva certidão. Então, olha só, vamos imaginar lá a certidão da matrícula do imóvel. Primeira coisa que a gente identifica na certidão da matrícula do imóvel, lá em cima, obviamente é o oficial, né? O oficial de registro de imóveis em que está esse imóvel matriculado, onde está. E aí a circunscrição, né, de competência que vai determinar aí este cartório, né, este oficial de registro de imóveis. Bom, você também tem lá no preâmbulo, você tem o número da matrícula. É um RG, né, dessa matrícula. E é claro que agora a gente também tem como se fosse o CPF do imóvel, que é o número unificado, o número nacional de matrícula, que nem todos os imóveis já possuem, né? Então você vai precisar analisar dentro daquele imóvel, daquela certidão que você está analisando, se já foi objeto de averbação esta numeração única do imóvel. Tá? Nem todos os imóveis possuem. Aliás, a minoria que eu tenho visto na prática já tem essa atualização. Pois bem, aí depois nós teremos uma parte muito importante, né? Nessa matrícula nós vamos ter a descrição do imóvel. A descrição do imóvel quando ele foi levado a registro. Opa, então quando ele foi levado a registro perante o oficial de imóveis, quando ele foi ser caracterizado, nós então identificamos o quê? Identificamos a sua situação, né? Então ele vai estabelecer onde está, qual é a localidade que está. Muitas vezes não tem o nome da rua ainda, né? Porque muitas vezes a matrícula é originária de quando há um projeto, né, de rua A, rua B, tá? Então isso não ainda tem a sua atualização, né? E esse preâmbulo, olha só que interessante, né? Se nós temos, por exemplo, lá, rua A, o imóvel localizado na rua A, né? E aí ele vai falar a quadra também, vai estabelecer a localidade onde ele está. Se essa rua A se transformou na rua XPTO, né? Nós vamos ter no curso da certidão imobiliária um ato de averbação desta mudança do nome do logradouro, da rua, da localização deste imóvel, tá? Então haverá complementações. Aliás, toda a necessidade de se alterar esse preâmbulo vai ser feito por atos registrais posteriores. Isso é muito comum também quando a gente está trabalhando com a averbação da construção, né? Porque muitas vezes o imóvel, quando foi matriculado, ele era apenas um terreno. Um prédio, né? Olha só, prédio, quando a gente fala prédio, é um imóvel, né? Então ele pode ser um terreno apenas. E justamente quando você tem a sua construção, você tem a regularização desta construção
perante o oficial registrador, que vai se dar através de uma averbação. Então vai ter lá na AV4, vai ter lá, né, que houve a notícia da construção e aí nós temos a complementação. E aí já é um ponto muito importante, por quê? Porque no Brasil, eu disse isso até na aula passada, e é frequente, isso daí é usual, há uma situação no Brasil da irregularidade dos imóveis. É muito comum nós termos os imóveis sendo irregulares. Sim, né? Infelizmente. Então, não é raro, mas acontece sempre, de você ter a falta da averbação da construção. Você olha lá, pô, o imóvel tem uma casa, mas a matrícula de imóvel fala que é um terreno, né? Isso acontece. Ainda neste preâmbulo, você vai ter as limitações deste imóvel. Então, ele vai falar, olhando de quem olha de frente para o imóvel a partir da rua A ou da rua XPTO, tal, à esquerda tem tantos metros e está fazendo, está vizinho, né? Faz lindeiro, né? Ele é lindeiro ao imóvel do lote tal, né? À direita tem tantos metros e faz está fazendo divisa com o imóvel X, né? Vai falar, na frente tem tantos metros, no fundo, muitas vezes fala, na frente tem tantos metros e no fundo a mesma medida, ou a medida é diferente. Então, aí você vai ter espacialmente, se esse imóvel é um quadrado, um retângulo ou qualquer outra forma geométrica aí, a irregularidade, né? E, aliás, aqui nos imóveis urbanos, eles têm uma caracterização muito mais simplória, né? Então, muitas vezes fala, dista da esquina tantos metros para começar a testada dele e tal. Agora, quando a gente fala em imóvel rural, né, nós temos azimutes, que são as localizações dele, né, globalmente consideradas. Então vai ter lá quantos graus, minutos e segundos parte do ponto A, né, que é o primeiro ponto, aí ele em linha reta por 70 metros até o ponto B, que está localizado no 28 graus, 32 minutos, 11 segundos. Daí deflete à esquerda em linha reta por tantos metros até o ponto C, e aí vai ligando, é uma ligação de pontos, tá? É uma ligação de pontos. Bom, o fato é que este preâmbulo pode sofrer alterações das mais variadas, né? Eventualmente, eu posso ter, como eu já disse, a questão a construção não tenha sido levada, ou não existia na época que a matrícula foi firmada, então é necessário que ela seja averbada, né? E olha só que interessante, processualmente esse ponto, ele vai ser irrelevante para um ato de penhora. Irrelevante para um ato de penhora, porque olha só, o fato do imóvel estar irregular com relação à sua medição, com relação à sua caracterização, com relação à eventual construção, ou até mesmo lá está a rua A e não é mais rua A, isso não impede a penhora desse bem, né? Agora, o que a gente vai fazer? O termo de penhora, que vai ser lavrado, né? A penhora vai ser lavrada por termo. Quando a gente fala de imóvel, nós vamos ter que ela vai ser uma reprodução desse preâmbulo. Então vamos imaginar que penhorou-se a propriedade, né? Penhorou a propriedade, vai estar lá então, termo de penhora, o imóvel número tal, né? Ou às vezes sem número, da rua A, localizado na quadra 12, né? Lote 12 da quadra 15, né? Tem lá lote e quadra, né? No município e comarca, geralmente está neste município e comarca porque o oficial de registro de imóveis está lá, primeiro oficial de registro de imóveis de São Paulo, né? Oficial de registro de imóveis de Caraguatatuba, né? Então você vai ter justamente deste município e comarca, e aí com as seguintes medidas, e aí
10 de frente, de quem da rua olha para a esquerda, de quem da rua olha para a direita, e nos fundos tal. Muitas vezes fala quem são os vizinhos, e às vezes tem até o nome do vizinho, a época, né, de que a matrícula foi firmada, né? E o termo de penhora vai repercutir isso. O termo de penhora vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V dessa realidade. Tá? E aí nós vamos ter justamente o termo de penhora firmado. Bom, mas espera aí. Essa é a realidade atual do imóvel? Não necessariamente. Né? E aí nós vamos ter um próximo ato que é muito importante no processo, que é a avaliação. A avaliação é a avaliação daquele momento, né? É uma realidade que destoa muitas vezes do que está lá na matrícula. Por quê? Porque agora eu estou analisando o momento em que a avaliação é feita. E aí, vamos pensar, a avaliação pode ser feita por oficial de justiça, a avaliação pode ser feita por outros métodos. Então, quando a gente fala em imóvel, dá para pensar em pesquisas de mercado, né? Dá para pensar em apresentação de avaliações, de opiniões de avaliações de corretores de imóveis, tem sido largamente aceito isso também. E, claro, a perícia, né? Perícia de avaliação, perícia avaliativa. Bom, o que nós temos aqui? Quando você faz a avaliação, é claro que, bom, se a gente pensar pelo credor, vamos imaginar o credor aqui, o exequente, né? É claro que é interessante para o exequente gastar menos. Opa, é claro que é interessante gastar menos. Então, oficial de justiça. E aí vai lá, o oficial de justiça certifica e dou fé, né? Vai lá cumprir o mandado, certifica e dou fé que fui na rua tal, e avalio o imóvel em 600 mil reais, R$ 1 milhão. Só que, veja bem, nesta avaliação, não há nenhum indício, nenhuma formalidade que vai fazer com que aquela realidade da certidão imobiliária seja diferente daquela situação da avaliação. Simplesmente o oficial de justiça vai avaliar o imóvel. Alguns oficiais, e aí não são todos, mas alguns oficiais de justiça em algumas localidades, eles acabam sendo mais completos nessa avaliação, apresentando um laudo de avaliação de 2, 3 páginas, muitas vezes com fotos, e aí eles acabam sendo um pouco mais detalhistas nesta avaliação, o que é muito interessante, muito interessante. Então, por quê? Porque vai demonstrar a realidade do imóvel, né? Então, olha só, fica aqui uma dica que eu acho que é importante. Se você advoga para o exequente e você teve o deferimento da avaliação por oficial de justiça, vai lá com o oficial de justiça, né? Acompanhe a diligência. Ah, mas dá trabalho. Ah, mas é necessário? Não, não é necessário, né? Não é imprescindível. Mas quanto mais você tem participação, mais você vai poder falar, pô, oficial de justiça, como que você vai fazer essa certidão aí? Como você vai fazer essa avaliação do bem? Ah, não, aqui é uma certidão simples. Pô, você não poderia, por favor, já que o processo é eletrônico, isso, aquilo, a tecnologia está aí para isso, você não poderia apresentar fotos do imóvel? Você não poderia caracterizar que há uma construção, isso, aquilo? Olha aqui a certidão da prefeitura, certidão de valor venal, né, que consta, porque muitas vezes, olha só que interessante, a prefeitura é voraz, né? A prefeitura, ela busca, né, o poder arrecadatório dela, e muitas vezes na prefeitura o imóvel tem lá a construção, né? Mas na matrícula do imóvel não tem, né? Por quê? Porque gera custo, despesas para fazer essa averbação da construção, né? Então você pode acompanhar, é interessante, torna mais rica, né? Ah, mas espera aí, e se eu não for isso, aquilo? Para o processo, para o exequente, diretamente não há nenhum problema. Por quê? A venda em leilão, prestem atenção aqui, olha que interessante, é uma venda ad corpus, é no estado que está, sem garantias. Opa, então peraí,
Compete ao arrematante essa análise da realidade do imóvel, compete ao arrematante também a regularização posterior deste imóvel perante os órgãos públicos, prefeitura, registro de imóveis. Por quê? Porque a venda é ad corpus sem garantia. É o ônus do bônus, né? Por que o ônus do bônus? O bônus é pagar ou ter uma possibilidade de pagar um valor mais barato do que vale. Porque aquela avaliação de 600 que eu mencionei para vocês vai gerar no leilão, no edital do leilão, à luz da decisão judicial, ou a aplicação direta do artigo 891, parágrafo único do CPC, que fala em 50% na segunda praça, na segunda busca do leilão, ou então o juiz vai fixar outro parâmetro, 60%, tal. Eu já vi de tudo, né? Tal. E aí o que você tem aqui? Quando você tem esse bônus de pagar lá 600 mil, começar a segunda praça com 300 mil, você fala, caraca, mano, que ótimo. Aliás, isso daí a gente vai falar em outras lives aqui, o quanto é bom, o quanto é lucrativo arrematar imóveis em leilão. Não só para o arrematante, o quanto é lucrativo para você, advogada, para você, advogado, arrematar imóveis em leilão. E aí o que acontece? Você tem o arrematante, ele tem esse bônus de pagar um preço mais conveniente, mais atrativo, mais interessante, né, mais baixo do que a avaliação, por conta desse decréscimo no leilão, mas ele também acaba tendo esse ônus, que é adquirir um imóvel na modalidade, o leilão é uma modalidade de alienação ad corpus. Ad corpus, ou seja, é no estado que está lá, com as dimensões que estão lá, ou seja, não é aquela venda ad mensuram, onde as limitações, né, a área, é tudo muito importante para aquele negócio jurídico. Então, a alienação em leilão é uma alienação ad corpus e o arrematante passa a ter responsabilidade pela regularização deste imóvel perante os órgãos públicos. Geralmente a prefeitura não se mostra necessária porque a prefeitura, ela mesmo de ofício já lança a construção, né? Agora, o oficial registrador ele vai precisar ser provocado para que haja essa averbação da construção. Então, olha só, isso tudo eu falei, olha as consequências que eu trouxe para o processo, para o leilão, essa interpretação do registro imobiliário somente no preâmbulo. Somente no preâmbulo. Ah, outra informação que vai estar lá no preâmbulo, né? Geralmente, nem sempre, mas geralmente, o número de contribuinte do imóvel. O número de contribuinte do imóvel muitas vezes estará lá. Perfeito? Ah, mas número de contribuinte é o número que o imóvel é identificado perante a municipalidade onde ele está localizado. Claro que aqui eu estou falando de imóvel urbano. Se fosse imóvel rural, teria o número de inscrição no INCRA, né? Bom, mas olha só, o que nós temos aqui? Quando a gente fala desse número, a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes esse número de inscrição que aparece lá, ele foi transportado do outro imóvel que fazia parte este que nós estamos analisando. Ou seja, uma área maior que foi objeto de divisão e que aquele imóvel que nós estamos analisando, ele tinha o quê? Ele estava vinculado a uma outra matrícula, tanto que nesse preâmbulo vai ter lá registros anteriores, vai ter o número da matrícula que a gente chama de matrícula mãe, né? Ô, meu amigo Bartiri, beleza, Caio? Maravilha! Maravilha, meu amigo, grande professor de Direito Tributário. Aproveito aqui, meu amigo Caio. Opa, a Carta aqui, Caliope, a Luciana, a Renata, o Carlos, a Stephanie, opa, aqui o Ampe Júnior, Davi, a Beth, a Nayara, PH Guedes, Marcelo, opa, Marcelo GTS,
Nossa, a gente fez estágio junto na faculdade. Grande Marcelão, José Vilton e todos vocês aqui, obrigado pela companhia, né? E divulguem aqui, eu vou deixar gravada essa live porque todo mundo vai ter acesso depois, tá? Obrigado mesmo pela companhia. E olha só, lives semanais, essa é a segunda dessa semana, sempre às 8h08. Tá certo? Da manhã. Então, olha só, voltando aqui àquela questão do número de contribuinte que está lá na matrícula, no preâmbulo da matrícula. Muitas vezes ele se refere à matrícula anterior que ele fazia parte, né? E aí tem lá o nome, muitas vezes está entre parênteses, área maior. Quando está isso? Aliás, isso daí também acontece para apartamentos. Tá? Porque o apartamento abriu a matrícula do apartamento, mas não tem ainda, ou não tinha no momento da abertura da matrícula, o número de contribuinte na prefeitura. Então tá lá em área maior. Tá? Então isso faz com que é necessário, né? Você vai precisar analisar se outro ato registrário nessa matrícula lá para frente, a V12, né? Teve o quê? Teve a averbação do novo número. Porque, olha só, se eu faço uma alienação futura, que vai gerar um ato registrário, por exemplo, uma doação, uma venda, tal, quando você faz a escritura, você vai apresentar para o oficial de notas, né, para lavrar a escritura de compra e venda, de doação, vai constar lá o número atualizado do contribuinte, porque ele pediu a certidão da prefeitura, tal, e aí isso vai gerar uma atualização no registro imobiliário, na matrícula, como uma averbação. Tá? Então você tem que tomar cuidado para analisar se aquele número de contribuinte não corresponde ao imóvel, porque você entra no site da prefeitura correspondente e você vai obter a certidão de dados cadastrais desse imóvel. Certidão de dados cadastrais, também chamada de certidão de valor venal. Certidão de dados cadastrais, muitas prefeituras colocam assim, certidão de dados cadastrais, tracinho valor venal e o ano que ela corresponde. Tá? Porque todo ano esse valor venal ele pode sofrer alterações naquela municipalidade, porque isso interfere o valor do IPTU. Tá? E se você pegar aquele número do preâmbulo de contribuinte, jogar na prefeitura, tal, e às vezes está lá imóvel inexistente, ou eventualmente tem outra descrição de medidas, área, tal, você acaba tendo o quê? Uma situação de que aquele número não corresponde àquele imóvel por algum motivo. Outro dia eu fiz um leilão de um imóvel que ele tinha assim, olha só, eram 2 imóveis lindeiros, e pertencentes à mesma pessoa, e houve a unificação desses imóveis, tá? Perante o registro imobiliário e perante a prefeitura. Então, o que tinham 2 números de contribuintes viraram um só. E aí, perante o registro imobiliário, 2 matrículas viraram uma só. Perfeito? Só que no curso do processo foi reconhecida a fraude à execução. E aí o juiz determinou a anulação daquele ato registrário que gerou a unificação. Então voltaram a ter 2 matrículas. Perfeito? Só que aquele número de contribuinte do imóvel que foi penhorado, porque um deles foi penhorado, você teve o quê? Ele não existe mais na prefeitura, porque como na prefeitura houve a unificação das matrículas, houve um novo número de contribuinte, na prefeitura não foi feita o quê? O desmembramento dos imóveis novamente. Então consta apenas o quê? Um número de contribuinte. O número de contribuinte dos imóveis unificados. Então não há nem número de contribuinte da volta, né, dessa desunificação determinada em razão da fraude à execução. Logo, o que nós temos? Nós não temos número de contribuinte daquele imóvel em específico. E isso é uma irregularidade que vai ser passível de ser corrigida, adequada, ou pelo arrebatante, ou a exequente que adjudica. Em algum momento na vida vai ter esta adequação do contribuinte perante a prefeitura. Mas isso é uma irregularidade que faz com que haja impossibilidade de consultar até débitos de IPTU. E que o arrematante ele tem esta análise e a responsabilidade, o ônus do bônus de regularizar posteriormente. Perfeito? Então, olha só que situações interessantes. Então,
tomem cuidado com o número de contribuinte que está lá no preâmbulo. Não necessariamente ele é o quê? O número de contribuinte atual do imóvel, porque podem acontecer várias situações, e aqui eu trouxe alguns exemplos de situações que fazem com que haja uma alteração posterior nesse número de contribuinte, e que vai ter a regularização na prefeitura, e que depois ela em algum momento vai ser averbada na matrícula do imóvel. Agora, dica para você advogada, para você advogado, quer seja você como advogado do exequente, quer seja você como advogada do arrematante ou da arrematante. Por quê? Você se depara com o edital do leilão, você está lendo lá, aí você fala, opa, tem número de contribuinte aqui. Beleza, você vai fazer as pesquisas. Tem que fazer as pesquisas. Ah, mas o leiloeiro já fez quando fez o edital do leilão. É, mas você vai fazer também. Aí você vai lá na prefeitura e não bate. Não é aquele número, né? Opa, o edital do leilão fala alguma coisa sobre isso? Será que o leiloeiro, quando analisou o processo, a documentação, quando elaborou o edital, tomou pé dessa situação de diferença? Vamos ver, temos que ver o edital do leilão. Agora, se tem lá, você já vai ter a solução propriamente no edital, né? Ou então, você pode ter uma omissão nesse edital. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com a prefeitura, o setor de cadastro de imóveis da prefeitura, tá? Ou outro setor equivalente, toda a prefeitura tem. Tá? Então, você fala lá, olha, eu queria saber o número de contribuinte para levantar débitos de IPTU, porque da matrícula a pesquisa no site não deu certo, isso, aquilo e tal. E aí você vai obter o número atual deste contribuinte, que você vai poder fazer pesquisas, certidão de valor venal, pesquisas de débito, dívida ativa. E isso se a prefeitura falar, olha, não, só temos esse número, né? Porque pode ser o caso. Tá? Vai depender muito da situação que você tem diante de você. Pô, aqui agradecer também a Georgia, Zanzanelli, meu amigo Zanzanelli, Rodrigo também, que maravilha, obrigado aí todas que estão por aqui. E olha só, esta é uma live que eu quero trazer para vocês com a maior frequência possível. Aliás, eu quero e espero que vocês estejam gostando dessas dicas. Tá? É muito importante, essa é a segunda parte da importância do direito notarial e registral nas arrematações. Vou trazer outros temas variados, tudo, né? Muita coisa. Eu aproveito aqui para também... Ah, vocês viram que eu consertei a parte da TV que estava ao contrário, as letras, tudo. Consegui reparar isso daí. Olha só, faço a divulgação do meu site alexandrides.prof. Lá eu vou disponibilizar para você inúmeros cursos, tem palestra gratuita sobre advocacia para leilões, assista, é uma área muito lucrativa para você advogada, para você advogado. Também tem cursos variados, porque como eu sou professor há muitos anos, já dei aula dou aula de processo civil, direito do consumidor, direito civil, então eu vou trazer várias aulas, vários temas lá, dos mais variados possíveis, com foco muito grande na área dos leilões. Opa, doutora Márcia Bosch, muito obrigado aí pela presença, obrigado mesmo, coordenadora da pós de consumidor da Legale, muito importante, eu sou professor lá e é uma pós fantástica também, muito obrigado, viu? Legale Educacional. Opa, Fernanda, obrigado Fernanda por estar aí também. E olha só, então lá no meu site alexandrides.prof você encontra, dentre outros, esse curso aqui, ó, Penhora de Imóveis na Prática, Advocacia na Prática, onde eu vou trazer para vocês, obrigado Márcia, obrigado mesmo, onde eu trago para vocês como pedir, como requerer a penhora do imóvel de direitos do executado relacionados ao imóvel. Direitos do devedor fiduciante, direitos do promissário comprador, né? Outros direitos, direito de posse, com aulas interessantes, práticas, análises de matrículas, tal, e também modelos de petições para você. Olha só, para facilitar a sua advocacia, tornar mais assertiva. Porque olha só, na prática, muitas vezes nesse momento de requerer a penhora, se toma mais tempo do que deveria, por conta de não concentrar muitos requerimentos na petição de
que você está requerendo a penhora, tá? Então, esse é o objetivo maior, ser mais assertivo, ter a observação de tudo quanto é necessário, porque olha só, quando eu sou nomeado para fazer o leilão, digo para você, estatística do meu escritório, mais de 50% das minhas nomeações resultam no meu saneamento que eu faço, o saneamento, a execução que eu faço, resultam na necessidade de pedir esclarecimentos para o juiz, tá? Resultam nessa necessidade. Bom, então, por conta disso, eu criei esse curso exclusivo para você, advogada, para você, advogado, ser mais assertivo nessa penhora, nessa busca de penhora de bens, e aí, é claro, obviamente, na recuperação do crédito do seu cliente e, obviamente, dos seus honorários também. Então, olha só, fico por aqui com essa parte 2 da nossa live de a importância do registro imobiliário, do direito notarial e registral nas arrematações. Eu vou deixar disponibilizado aqui no Insta para vocês. Muito obrigado por todas que participaram aqui dessa live. Obrigado mesmo, de coração. Tamo junto. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Olha só, vamos peticionar melhor. A prática leva à petição. Bora lá, bora que dá. Abraço!